Olá pessoal, nessa videoaula vamos ver as propriedades dos limites e essas propriedades elas vão servir para a gente calcular limites sem precisar, por exemplo, fazer tabelas ou então usar calculadora, como a gente estava fazendo nas videoaulas anteriores. Então aqui nós temos essas 5 propriedades. Então a primeira é o limite de f de x mais g de x é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x. Isso tudo quando o x tende a A. Em resumo, é o limite da soma, é a soma dos limites. Na propriedade 2, nós vamos ter o limite da diferença, vai ser a diferença dos limites. Na propriedade 3, nós vamos ter que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite dessa função. Na propriedade 4, vai ser o limite do produto, vai ser o produto dos limites. E na 5, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que esse limite que está no denominador seja diferente de zero. Aqui nessas propriedades, na propriedade 1, 2 e 4, nós limitamos a duas funções, mas o conceito ele se estende para várias funções. Inclusive, a partir da propriedade 4, se eu considerar o produto de n funções f de x, ou seja, vamos fazer aqui a propriedade 6, ou seja, o limite, aí no caso o produto de n funções f de x é a potência, né, de f de x. Então vai ser limite de f de x elevado a n quando x tende a A, e isso vai ser igual, aqui na propriedade 4, n produtos do limite de f de x, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A elevado a n. Resumindo, aqui vai ser o limite da potência, vai ser a potência do limite. Então essa vai ser a propriedade 6. Nós vamos ter dois limites especiais, no caso aqui o limite da função constante e o limite da função identidade. Aí a partir desses limites a gente vai poder fazer cálculos, por exemplo, de funções polinomiais. Então vamos para a propriedade 7. Então no caso aqui vai ser limite da função constante. Então limite de uma constante quando x tende a A vai ser igual à própria constante. Esse limite aqui dá para a gente perceber através do gráfico, porque aí no caso a gente vai ter o gráfico de uma função constante, e esse gráfico é uma reta horizontal que passa na ordenada aqui C. Então observe que quando eu me aproximar de A, tanto pela esquerda como pela direita, a minha função aqui ela sempre vai ser o valor constante. Então quando eu me aproximo de A, tanto pela esquerda como pela direita, o valor do limite vai ser constante aqui. Vamos agora para a função identidade. Então a nossa oitava propriedade ela diz o seguinte, que o limite da função identidade, ou seja, o limite de x quando x tende a A, vai ser o próprio valor do A. E isso dá para a gente perceber também através do gráfico da função identidade. Então perceba que nós temos o gráfico da função identidade. Então perceba que quando eu me aproximo de A, tanto pela esquerda como pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar da imagem do A. No caso, a imagem do A vai ser o próprio A. Então, quando eu me aproximo de A pela esquerda ou pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar de A. Então, o limite de x quando x tende a A vai ser igual a A. A partir aqui da propriedade 6, se eu substituir a minha f de x por x, então nós vamos ter uma outra propriedade que vai ser a seguinte, vai ser a propriedade 9. Então a propriedade 9 diz o seguinte, que o limite, no caso a minha f de x vai ser x, limite de x elevado a n
quando x tende a vai ser igual o limite, aí aqui no caso de x, quando x tende a, no caso aqui a potência desse limite. Só que a gente já sabe que o limite de x quando x tende a é a. Então, o resultado desse limite vai ser a elevado a n aqui. Então, a nossa propriedade 9 vai ser limite de x elevado a n quando x tende a vai ser aqui a elevado a n. Aí, no caso, essa é a propriedade 9 e esse n aqui, ele pertence aos inteiros. Através dessas propriedades, vamos resolver agora um exemplo. Então, vamos colocar como exemplo o limite da seguinte função. Aqui eu vou colocar x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Então, nós vamos resolver esse limite utilizando a nossa propriedade. Aqui, no caso, a gente vai considerar o x tendendo a menos 2. Então, é o limite de uma função racional aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aquela quinta propriedade, que é o limite aqui do quociente. Então, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Então, aqui nós vamos ter que limite aqui no numerador de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, quando x tende a menos 2, sobre o limite de 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Vamos colocar aqui entre parênteses. Aí, a partir dessa propriedade, nós vamos utilizar agora a propriedade da soma e da subtração. Então, aqui vai ficar limite de x ao cubo quando x tende a menos 2, aí mais. Nós vamos aproveitar aqui para utilizar aquela propriedade da constante, que ela sai do limite. Então, vai ficar 12 vezes o limite de x quadrado quando x tende a menos 2, menos o limite da constante 1 aqui, quando x tende a menos 2. Então, isso tudo sobre o limite. Aí, aqui vamos também aplicar a propriedade da soma, limite da constante, quando x tende a menos 2. Menos, aí vamos colocar esse 3 aqui fora também. Então, vai ficar 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 2. Agora, observe que a gente já pode aplicar, por exemplo, nesse primeiro limite, essa propriedade aqui. Ou seja, vai ficar o limite de x ao cubo quando x tende a menos 2. Eu vou substituir o x por menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao cubo mais 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2. Eu também uso essa propriedade. E aí vai ficar 2 vezes, aí no caso aqui, menos 2 ao quadrado. Aí menos o limite da constante, vai ser a própria constante. Agora, isso tudo sobre o limite aqui no denominador da constante é a própria constante, menos 3 vezes, aí o limite de x quando x tende a menos 2 é o menos 2. Então, vamos agora fazer as contas e obter o valor desse limite. No caso, aqui vai ficar menos 8 e aqui vai ficar mais 8. Então, vai cortar. Então, no numerador vai ficar menos 1 sobre, e aqui vai ficar 5, aqui vai dar mais 6, então 5 mais 6 vai dar 11. Então, esse é o valor do limite dessa função aqui quando x tende a menos 2. E observando bem aqui, nós não precisaríamos fazer todas essas etapas aqui, porque a gente observa que basta a gente substituir
o x aqui por menos 2 na função e a gente já obtém a expressão para fazer as contas e obter o resultado. Então, quando nós tivermos uma função polinomial, uma função racional, basta a gente substituir o valor que o x está tendendo aqui na função e fazer as contas para obter o resultado. Então a conclusão que a gente tem disso é a seguinte, é que se a minha função for uma função polinomial racional e o a pertencer ao domínio dessa função, então o limite da minha função, que no caso é uma função polinomial ou racional, quando x tende a basta calcular o f de a para a gente obter esse limite. Então, por exemplo, se eu tiver o seguinte limite para ser calculado, limite x² mais 3 sobre 2x mais 1, isso quando x tende a 1, basta eu substituir aqui o x por 1. Então aqui nós vamos ter 1 ao quadrado mais 3, aí sobre 2 vezes o 1 mais 1. E daí a gente faz as contas. Então aqui no numerador vai dar 4 e no denominador aqui vai dar 13. Então o resultado vai ser 4/3. Ainda vamos ter mais duas propriedades que vão ser colocadas aqui, que é o limite, propriedade 10 aqui vai ser o limite da raiz enésima de x, quando x tende a vai ser a raiz enésima de a. Aí no caso aqui, se esse n for par, então aí nós temos que ter o a maior que 0. E aí vamos ter a propriedade 11, que vai ser uma generalização dessa 10, que no caso aqui vai ser o limite da raiz enésima de uma função f de x, quando x tende a vai ser igual a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a. Ou seja, o limite da raiz vai ser a raiz do limite. E no caso aqui, se esse n for par, o meu limite aqui ele vai ter que ser maior que 0. Então, na próxima videoaula nós vamos continuar com os cálculos de limite. Então, até lá e obrigado.